Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: o maligno mira neles. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 21, vou ler do versículo 12 ao 16. Dizem assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? 3 de abril de 2025. Quero pedir oração aqui pela irmã e amiga Leila, que ela precisa de uma vitória. E ore também por Ilse. Ilse, é isso mesmo, é o nome. Ilse, o restante eu não sei dizer, porque o nome eu acho que é em inglês, e eu não sou fácil no inglês. Mas Jesus sabe quem é essa pessoa, Jesus sabe de qual é a necessidade que essa pessoa precisa. E eu peço muito a vocês, muita gente que ora aqui, quando eu peço, Deus dá vitória. E eu creio nisso, tá certo? Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento e apresento cada pessoa que me ouve, a família de todas, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Te apresento a irmã Leila, ela precisa de vitória, a sua família também. A Ilse, ó Deus, tenha compaixão. Tu sabes o que é que essa pessoa chamada Ilse precisa, necessita. Faz o teu trabalhar, faz como o Senhor achar melhor, que seja para paz, tranquilidade, alegria, para toda a família. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: o maligno mira neles. Deixa eu explicar logo aqui esse tema que o Espírito Santo me deu hoje para deixar aqui uma breve palavra. O maligno. O maligno aqui é o diabo, é Satanás, né? É o opositor de Deus, o opositor do homem. E neles aqui, quem é esse neles? É exatamente um grupo o qual Jesus aqui defendeu nesse texto básico que eu li. As crianças. Os meninos, as meninas. Aí eu dei entre esses dois sujeitos, ou esses dois, um maligno e também a classificação que eu quis dar neles, sendo as crianças. Entre eles dois tem o quê? Algo chamado mira. Mira é como se fosse um alvo. A realidade é um alvo. E o diabo, ele tem como alvo, como uma mira, exatamente todos aqueles que Jesus Cristo, ele abraçou, defendeu, protegeu, aqueles que aceitaram a sua palavra, até porque a Bíblia diz que ele próprio, Jesus, falou certa vez: as crianças é o reino dos céus. A criança
até os seus 12 anos, pelo menos que a gente entende, ela é um inocente. Tá? Hoje a coisa está tão evoluída. Na minha época não, na minha época 12, 13 anos a gente era um pouco, como diz a linguagem hoje, bobão, né? Então assim, hoje não, como hoje as crianças já nascem já praticamente falando. Aquela época minha que eu nasci, há mais de 50 anos, aquela época demorava-se, acho que, não sei, uma semana depois para o menininho que aí nasceu, a menininha, né? Que saiu da maternidade, demorava uma semana, 2 para abrir os olhos. Então, a criança inocente, aos olhos do Senhor Jesus Cristo, enquanto os hipócritas, os fariseus, né, os ladrões do templo ali, que estavam roubando, Jesus expulsando aqueles homens com seus comportamentos, enquanto eles estavam indignados com as crianças, com o barulho das crianças, porque criança faz barulho. Criança gosta de gritar, de cantar, de abusar, como a gente diz aqui, né? Ficar brincando, é da criança. Jesus não se incomodou com isso não, Jesus defendeu as crianças e disse que, até Jesus fez, né, menção do que um profeta falou a certa vez, e ele disse: tu nunca leste, vocês aí, fariseus hipócritas, vocês nunca leram que na boca ou pela boca dos meninos, das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Quem tirou o perfeito louvor aqui foi Deus, das criancinhas, dos meninos, das meninas. Aí eu fiquei pensando, por que eu vou falar sobre isso, Senhor Deus? Olha, eu tenho percebido, e eu acho que você, a senhora e o senhor também, pelo menos esse ano, tem sido um ano em que parece que o maligno aqui intensificou a sua fúria mirando as crianças. Crianças pequenas que são muitas vezes as suas vidas cefadas por seus próprios pais ou responsáveis. Crianças que ainda nem chegaram à pré-adolescência, sofrendo todo tipo de violência. Enfim, são problemas gerados pela grande violência, que a gente chama de bala perdida, são acidentes inesperados, enfim, são tantas coisas, atropelamentos, doenças. Então esse ano eu tenho visto que cada dia mais as crianças parecem que estão sendo bombardeadas. E a gente como adulto, você, a senhora, o senhor e eu, devemos orar, devemos preservar, devemos ter a mesma atitude que Jesus teve em relação às crianças, protegendo as crianças. A partir do primeiro momento que nós tivermos acesso à criança, vamos protegê-la. Seja dentro de casa, o primeiro acesso, seja a gente chegando em alguma instituição, como igreja, por exemplo, escola, rua, e tiver a chance, a oportunidade de lidar com uma criancinha, como Jesus teve aqui, a gente agir como Jesus, valorizando as criancinhas. Aqueles que estavam com raiva das criancinhas não eram pessoas boas. Jesus aqui compara eles como ladrões. E tem tanta gente assim hoje, viu? Negociando no templo do Senhor. Isso é outra história. Estou falando aqui daquele grupo de pessoas que o diabo está mirando muito esse ano. Então ore, faça jejum, sacrifícios por todas as crianças que você conhece e as que você também não conhece. Quando a gente fala de crianças, tem uma chamada que Deus faz através do profeta Joel. Aliás, é a segunda chamada, é uma nova chamada que o Senhor Deus faz, conclamando o povo dele para o arrependimento. O capítulo 2 de Joel, do profeta, versículo 15 e 16, diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene,
congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, agora preste atenção, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então aqui o Senhor está conclamando todos e pedindo aos adultos para congregar as crianças e as criancinhas, aquelas que mamam ainda, né? Bebês, no mesmo lugar, no templo, no lugar de adoração. Isso mostra que nós temos um compromisso de ensinar às crianças as coisas boas dessa vida. Porque criança não tem um bom discernimento para dizer assim, eu quero ser um cristão ou eu não quero ser. Ainda não chegou naquela estatura sua mente de decidir isso. Então a gente, como adulto, e essas crianças, esses que mamam, vamos ensinando tudo que é bom comportamento, o respeito ao próximo, né? O valor que tem a palavra de Deus, sempre mostrando que existe um Deus, ensinando essas criancinhas a orar quando for deitar, orar quando levantar, orar quando for comer, até na hora do lanche, orar agradecendo ao Papai do Céu e pedindo proteção naquela comida. Enfim, ensinando a criança tudo aquilo que a gente sabe que está dentro dos preceitos bíblicos. Porque assim a gente vai evitar que essas crianças sejam alvos da mira do maligno que está todos os dias. E agora, mais do que nunca, a gente pode ver isso, tentando destruir essa classe tão importante que Jesus defendeu. Pense nisso, tá? Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.